Olá, espero que todos estejam bem, com saúde, e vamos dar início à nossa mais uma aula do curso de História Moderna da Universidade Federal do Oeste do Pará. Estamos com esse material iniciando nossa segunda unidade do curso. A primeira nós tratamos das navegações, do que alguns autores chamam de uma era dos descobrimentos, com todos os problemas que o termo carrega, e nós falamos. E agora nós vamos começar uma segunda unidade focada nas discussões acerca do Renascimento e do humanismo. Essa aula de hoje, inclusive, ela tem esse título, Renascimento e Humanismo. Ela pretende discutir algumas questões. Como já é de costume, nas primeiras aulas da unidade, nós temos uma discussão mais ampla, mais aberta, e nas aulas seguintes, nós vamos fazer análises e estudos mais verticais, um pouco mais especializados em determinados temas. Para essa aula de hoje, então eu vou começar com uma discussão que eu posso dizer historiográfica, para nós enxergarmos um pouco, ainda que brevemente, a trajetória dessas discussões acerca do Renascimento, definindo desde algumas obras clássicas algumas abordagens mais contemporâneas. E no segundo momento ainda dessa aula, nós vamos falar, e aí o nosso texto base do Peter Burke entra como elemento central, para falarmos do Renascimento italiano, sobretudo numa perspectiva de uma história social da cultura do Renascimento italiano. Por fim, na última parte da aula, também como eu tenho feito com as turmas ao longo dos anos de História Moderna, nós vamos nos aproximar um pouco da escultura e da pintura do período, sobretudo da pintura, para olharmos diferentes elementos da arte renascentista e podermos dar um pouco mais de materialidade àqueles que eventualmente não conheçam essas obras. É óbvio que algumas obras vão ser de conhecimento mais comum, no entanto, outras e outros pintores, outros artistas, provavelmente não são de conhecimento amplo. Então, acho que a aula também pode contribuir para isso. Para evitar, então, uma aula muito longa e um arquivo muito pesado, eu vou dividir esse material em duas partes. No primeiro momento, nós vamos falar dessa breve discussão historiográfica e avançar para a reflexão do Peter Burke. No segundo momento da aula, em grandes blocos, nós vamos exatamente olhar, observar essas imagens e tratar de alguns elementos que as aproximam e demarcam nesse período. Obrigado e vamos então à nossa discussão. Como dito, um primeiro elemento fundamental para nós pensarmos o tema do Renascimento é compreendermos como ele se torna esse elemento historiográfico tão chave para a compreensão da passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Observem que quando nós falamos de Idade Média, nós, por vezes, nos preocupamos em questionar, discutir o conceito de Idade Média. Para a aula de hoje, nós vamos observar que menos do que o conceito de modernidade, mas diretamente ligado a ele e a essa discussão, nós vamos estar tratando de um conceito dentro dessa concepção de modernidade, que também tem a sua própria historicidade, que ele demarca, em geral, essa passagem do medievo para a modernidade e, comumente, a demarca de maneira abrupta, com uma forte ruptura, entendendo que a passagem, especialmente do século XV para o século XVI, é marcada por uma importante ruptura nessa sociedade europeia. Então, em torno disso que eu vou apresentar alguns apontamentos historiográficos. Em primeiro lugar, um exercício comum que a historiografia vem fazendo para uma série de temas, convém olharmos
para a questão semântica, o termo e os usos do termo em seu tempo. Então, vocês devem lembrar, quando nós falamos mais uma vez do conceito de Idade Média, nós demarcamos como que essa noção ela vai mudando entre o século XV e XVI, ganha uma nova roupagem no século XVIII, no conceito, na época das luzes, do iluminismo, e depois, ao longo do século XX, ela vem sendo, porque esse movimento é contínuo para o século XXI, vem sendo ressignificada. O mesmo podemos falar para o conceito de renascimento. Então, em primeiro lugar, o termo não é contemporâneo, no sentido de que é nosso, aplicado para explicar um evento do período do século XV, XIV, XVI. Esse recorte um pouco fluido. Alguns autores recuam o Renascimento até o século XIII, outros preferem uma demarcação mais clara entre os séculos XV e XVI, alguns avançam até o século XVII. No entanto, nós sabemos que no século XVI, o termo renascimento, aqui no italiano rinascita, me perdoem pela pronúncia, está aqui descrito o termo correto. Esse termo em italiano já aparece no século XVI, indicando um resgate das referências e desse saber que nós hoje chamamos de clássico, esse saber ligado ao mundo greco-romano. Por exemplo, ele aparece na obra do Giorgio Vasari, sobre a arte, os artistas do período, a vida dos artistas da época. Então, nós temos já um termo no século XVI. No entanto, esse termo que nós traduzimos em português como renascimento, ele vai ganhar uma nova roupagem e a sua definição, que é a que nós geralmente conhecemos, apenas no século XIX. A título de exemplo, podemos lembrar do termo Estado, quando falamos da estrutura política. Então, nós falamos de um Estado para o mundo antigo, alguns autores vão se permitir isso. Falamos de um Estado feudal, um Estado monárquico, um Estado da Renascença, mas, para o século XV, nós temos apenas o termo latino status, e apenas nos séculos posteriores que essa palavra Estado se afirma e passa a representar toda uma esfera da política institucional que a diferencia do simples termo empregado no século XV e também no século XIV. Volto então à questão do renascimento. Então, falarmos do conceito de renascimento é falar do século XIX. E nesse século XIX é fundamental resgatarmos o trabalho do Jules Michelet, o autor francês, fundamental para definir os caminhos da história da França. Anos depois, ele inclusive seria resgatado pelo movimento dos Annales, como uma referência nessa historiografia do século XIX, como um autor que já apontava para algumas temáticas que depois entrariam em voga em meados do século XX. O Michelet, ao escrever sobre a história da França e não da Itália, define esse período dos séculos XV e XVI como o momento do Renascimento. Ele usa, então, o termo Renascimento, uma obra de 1855, para definir uma época. E é interessante que, por mais que ainda hoje, quando falamos de Renascimento, o nosso recorte espacial nos leve diretamente à Península Itálica, Florença, Veneza e mesmo Roma, Jules Michelet, quando escreve essa obra no século XIX,
ele define renascimento a partir do caso francês. Inclusive, Lucien Febvre, no início do século XX, ao pensar renascimento, o associa sobretudo às criações, às inovações surgidas na França. Então, nós podemos aqui até pensar a influência dessas historiografias nacionalistas também para a definição e para o enxergar dessa primeira definição do Renascimento. No entanto, aliás, antes de avançar, é com Michelet que aparece uma das ideias que até hoje, por vezes, vamos ver repetidas em manuais, em obras mais abertas, menos especializadas, que é a ideia do Renascimento como uma época de descoberta do mundo e descoberta do homem. Então é um momento de inovação do homem, de desenvolvimento, uma época de ruptura com uma estagnação da Idade das Trevas. Agora sim, avançando. No entanto, não é Jules Michelet que é lembrado como o autor-chave para a definição do termo Renascimento. Esse é o historiador suíço Jacob Burckhardt, que escreve em 1860 a obra A Civilização do Renascimento na Itália. Essa obra é uma obra-chave, apesar das muitas críticas e revisões que ela sofreu ao longo do século XX, inclusive nesse início de século, porque a gente sempre volta a falar de Burckhardt. É fundamental você, estudante de história, que queira lá, alguns alunos sempre perguntam: professor, o que eu tenho que ter na minha biblioteca mínima de obras fundamentais, assim, obras incontornáveis? Essa é uma obra incontornável. Você precisa ler, precisa ter um contato maior com essa obra, porque ela é uma obra importantíssima na sua influência dentro de toda a concepção histórica, que ela vai influenciar a história da arte, entre outros campos. O Burckhardt, ele vai dar concretude à ideia de renascimento enquanto ruptura. E nesse sentido, ele está definindo renascimento como pelas ideias de liberdade, individualismo e de modernidade. Renascimento é expressão, e aí um renascimento italiano, vai falar que o homem italiano é o primeiro homem moderno plenamente. É ali que surge a modernidade. E ponto. Eu faço aqui uma leitura do trecho da obra, um famoso trecho da obra do Jacob Burckhardt, quando ele diferencia esse renascimento da Idade Média. E vamos acompanhar as palavras do autor. Abre aspas. Na Idade Média, ambas as faces da consciência, aquela voltada para o mundo exterior e a outra para o interior do próprio homem, jaziam, sonhando ou em estado de semivigília, como que envoltas por um véu comum. De fé, de uma prevenção infantil e de ilusão, terceira-se esse véu, através do qual se via o mundo e a história com uma colaboração extraordinária. O homem reconhecia-se a si mesmo apenas como raça, povo, partido, corporação, família ou sob qualquer outra das demais formas do coletivo. Na Itália, pela primeira vez, tal véu dispersa-se ao vento. Desperta ali uma contemplação e um tratamento objetivo do Estado e de todas as coisas deste mundo. Paralelamente a isso, no entanto, ergue-se também, na plenitude de seus poderes, o subjetivo. O homem torna-se um indivíduo espiritual e se reconhece como
tal. Essa é uma importante passagem da obra do Burckhardt, porque ela expressa de forma um pouco sintética. Se nós tivéssemos o dobro de aula, talvez estaríamos tendo uma aula exclusiva sobre essa obra, mas infelizmente com poucas aulas não é possível darmos tanta atenção a uma obra apenas. Mas esse trecho que vocês acompanharam, ele é importante para exatamente definir essa ideia do Burckhardt de que renascimento está diretamente ligado à modernidade, ao surgimento do indivíduo e ainda um outro elemento que é a liberdade. É fundamental pensarmos que nesse momento que o termo renascimento ganha ares de conceito, é a mesma época que nós vamos ver, por um lado, em termos artísticos, a definição dos museus, a definição desses espaços fundamentais de memória que estão diretamente ligados a uma noção de cultura, de bem cultural a ser preservado. Então, ligado a esse movimento, nós temos essa discussão. Mas também, e não menos importante, é pensar que essa discussão acerca do papel civilizacional dessa descoberta do homem do mundo, como diz Michelet, o papel cultural desse surgimento do homem moderno na Itália, ele é contemporâneo de um momento em que a Europa define, teoricamente, o que é civilização, o que é cultura, em termos políticos, econômicos, culturais, sociais, desenvolve o que nós chamamos de imperialismo sobre diferentes regiões do mundo, principalmente a África e a Ásia e também a América. Então é contemporâneo de toda essa discussão que se desenvolve o conceito de renascimento. Vamos lembrar das aulas de história antiga, quando pensamos que esse mesmo período, para o mundo antigo, contribui para a criação do termo romanização, para explicar exatamente esse expansionismo romano, também aqui ligado à interpretação desse papel civilizacional europeu frente aos povos considerados primitivos no século XIX. Essas discussões do século XIX já foram muito revisitadas. Acho que todos que estão acompanhando os cursos de antiga, medieval e moderna vão lembrar disso, que hoje em dia já não é mais aceitável usarmos essas métricas para explicar essas relações entre povos, relações entre culturas diferentes. No entanto, é importante que a gente enxergue esse plano maior, esse contexto da formação do conceito de renascimento. Caminhando então para a gente sair um pouco do Burckhardt e dessa definição mais clássica de renascimento, eu reivindico então os argumentos do Peter Burke, nosso autor base para a aula de hoje, quando ele fala que essa concepção de Michelet, principalmente de Burckhardt, sobre o renascimento é um mito. E para o Peter Burke, por que ela é um mito? Ela é um mito porque ela ignora as inovações medievais. Ela olha para o medievo e ignora processos que já estavam estabelecidos nos anos anteriores, nos séculos anteriores, ignora outros renascimentos, como eu irei falar já. Então, e ela cria uma noção frágil de uma profunda ruptura, negando a Idade Média e sobrevalorizando a experiência ou francesa ou italiana do século XV. Então, nós temos aqui o ignorar das inovações medievais associado também à sobrevalorização das rupturas. E ainda um outro elemento chamado atenção pelo Peter Burke é a ideia de que para o Jacob Burckhardt, falar de renascimento é escrever uma história simbólica com acontecimentos e personagens que explica por si só essa formação do mundo moderno. Para o Peter Burke, o erro central do Burckhardt foi aceitar o juízo dos homens do período, dos humanistas italianos,
sobre si mesmos. Esses homens entendiam que eles estavam fazendo algo novo, um movimento diferente, único, mas o historiador tem o dever de problematizar esse discurso e não aceitá-los apenas, o discurso da fonte, o discurso do documento, e contextualizá-lo. Será de fato que não há proximidade entre o que se fazia antes e o que se fazia no Renascimento? Como ponderar isso? Como equacionar essa questão da ruptura? Para o Peter Burke, Burckhardt simplesmente adota o discurso do documento e reafirma, dentro do espírito do século XIX, um renascimento como o surgimento do mundo moderno, como um ápice da cultura europeia, como um momento de ruptura. Saio, então, dessa questão mais clássica acerca do Renascimento para a gente seguir para uma segunda etapa e última dessa introdução acerca do conceito de Renascimento. Em linhas gerais, ainda usa-se Renascimento, só que muita historiografia, muitas águas já rolaram desse debate. Muita tinta foi gasta nessas discussões. Nesse sentido, podemos falar aqui de cuidados para o uso do Renascimento. Eu ficaria decepcionado se algum aluno meu, até porque ele foi sabatinado em antiga, medieval e moderna comigo, chegasse na educação básica repetindo um discurso que eu vou chamar de caduco, para ser um pouco mais duro e taxativo, um discurso de uma ruptura profunda do século XV com os séculos anteriores, sem enxergar temporalidades, processos históricos muito mais complexos do que essa noção do século XIX de Renascimento. Nesse sentido, seguindo ainda Peter Burke, a principal contribuição historiográfica que permite reconsiderar essa noção dura de Renascimento é a discussão acerca das continuidades, acerca das proximidades entre o que podemos ainda chamar de medieval e o moderno. Dentro dessa linha, eu destaco aqui provavelmente um dos autores que explorou muito essa questão da relação Idade Média e Renascimento, que é o Paul Christeller. Depois essas referências estarão lá no final do vídeo, tá? Então ele é um autor que deu acento, deu uma valorização aos elementos de continuidade. Um historiador italiano fundamental também para esse debate é o Eugenio Garin. E ele, diferente um pouco do Christeller, ele vai ponderar um pouco mais, ele vai valorizar sim as continuidades, mas sem perder as especificidades do Renascimento italiano. E aí fica um convite aí à leitura da sua obra, principalmente aqui, talvez até porque a obra que eu tenho dele, para mim, é a mais importante. Tenho outras obras menores do autor, que é a obra Idade Média e Renascimento, que é esse livrinho aqui na edição portuguesa da Estampa. Um livro bem simpático, fica a dica. Fora dessa discussão acerca de uma maior continuidade ou uma continuidade que respeite as especificidades do contexto italiano do século XV e XVI, eu também destaco outras abordagens muito importantes e algumas um pouco mais comuns no meio acadêmico, outras ainda usadas pontualmente. Uma delas, a mais comum, é a obra do Jean Delumeau, historiador francês, que escreveu, acho que nos anos 60, nos anos 70, uma obra belíssima, que é a Civilização do Renascimento. Nós temos uma edição que eu vou chamar de clássica, já que é da Estampa, em 2 volumes, uma edição portuguesa, e recentemente, nos anos 2000 e alguma coisa,
veio a público uma edição capa dura, bonita, da edição 70 em Lisboa, uma edição unificada. Nós conhecemos em geral os 2 volumes da Civilização do Renascimento, inclusive nós vamos ler Delumeau na sequência do nosso curso, e o Delumeau ele vai falar de uma civilização do Renascimento. Então, diferente do Michelet, que olhava mais para a França, do Burckhardt, que olhou para a Itália, esqueci de falar aqui do Johann Huizinga, que no declínio da Idade Média, ou outono da Idade Média, em algumas traduções, ele vai pensar essa questão do Renascimento, essa passagem do medievo para o mundo moderno, a partir dos Países Baixos do norte da Europa. Volto então ao Delumeau. O Delumeau está pensando essa cultura, essa civilização do Renascimento, em termos políticos, em termos econômicos, em termos sociais, culturais, ultrapassando as barreiras da Itália ou de apenas uma região da Europa. Então ele fala de um amplo processo que articula esse período enquanto uma civilização específica. E é interessante que o Delumeau, aqui também um dos grandes historiadores de meados do século passado, que vai estar influenciado pela história das mentalidades, por essas discussões de longa duração, o Delumeau está pensando no Renascimento que começa no século XIII e vai ao século XVII. Então podemos ver que é uma civilização do Renascimento entendida dentro de um recorte bem alargado. Saindo do Delumeau, que ainda está muito preocupado com a Europa, fazendo um estudo muito europeu e, se quisermos, até eurocêntrico, nós vamos ter nas últimas décadas contribuições muito importantes para esse tema. Um deles é o livro do inglês Jerry Broughton, que é O Bazar do Renascimento. Inclusive é o texto da nossa próxima aula. Opa, deixa eu enquadrar aqui. O Bazar do Renascimento. Subtítulo: Da Rota da Seda a Michelangelo. E é interessante que o Broughton, diferente do Delumeau, ele também está pensando, e é isso o aproxima, o Renascimento em questões muito mais amplas, fora apenas da questão da arte. Ele está pensando a política, a cultura, a religião, a economia, como expressões desse renascimento. No entanto, o Broughton afasta-se de uma perspectiva de entender o Renascimento como algo exclusivamente europeu, ou se afasta de uma perspectiva muito eurocêntrica para exatamente pensar questões de interações, trocas culturais. E aqui na obra do Broughton, principalmente as relações entre essa Europa do século XV e o Oriente Médio, entre a civilização islâmica. Então ele vai falar que é dessa troca, é desse intercâmbio que se desenvolvem as principais inovações, novamente, econômicas, políticas, culturais, inclusive da arte renascentista italiana, do século XV. E aqui eu gostaria de ler também um trecho do Broughton, que nos ajuda a compreender o que seriam esses apontamentos, essas críticas atuais ao conceito clássico de renascimento que eu tentei delimitar anteriormente. Vamos lá. Página 38 da obra, primeira página do capítulo 1, um renascimento global. Cito: um dos problemas com as definições clássicas do Renascimento é que elas celebram as conquistas da civilização europeia num movimento de exclusão de todas as outras. Não se trata de mera coincidência que o período que testemunhou a invenção do termo também tenha sido o momento em que a Europa estava afirmando de forma mais agressiva seu domínio imperial ao redor do globo. O homem renascentista, inventado por Michelet e Burckhardt, era branco,
do sexo masculino, culto e convencido de sua superioridade cultural. Nesse aspecto, o homem renascentista guarda semelhanças com o ideal vitoriano de um aventureiro imperial ou oficial colonial. Em vez de descrever o mundo dos séculos XV e XVI, estes pensadores estavam de fato descrevendo seu próprio mundo. E aqui agora o autor apresenta a sua proposição, a sua leitura. Este capítulo, eu diria este livro, rejeita essa abordagem para focar as trocas culturais e comerciais entre uma Europa amorfa e as sociedades orientais. Seu argumento central é que o Renascimento europeu definiu e mediu-se a si mesmo em relação à riqueza e o esplendor do Oriente, um aspecto que foi negligenciado até recentemente devido à influência da versão do século XIX do Renascimento. Fim de citação. Esse trecho do Broton, eu acredito novamente que ele é elucidativo acerca dessa problemática, desse novo olhar historiográfico que se afirma a partir de meados do século XX, e óbvio, mais uma vez, ele decorre também das transformações mais amplas da sociedade, da era da globalização, das discussões acerca de um revisionismo, também, aqui no sentido de revisar esses conceitos, os grandes temas. Então acho que o texto do Broton, esse trecho que foi lido do Broton, ele nos ajuda a enxergar isso. O trabalho do Broton ele é muito interessante. Na sequência ainda desse capítulo 1, ele vai nos dar um exemplo, que aí vocês podem acompanhar na imagem, que é a pintura São Marcos pregando em Alexandria, uma pintura aí do início do século XVI, cerca de 1504 a 1507, a datação dessa obra. Ela foi produzida pelos irmãos Bellini, e ela vai aqui nos ajudar a enxergar um pouco do que o Broton está falando sobre o Renascimento nesses termos globais, o Renascimento em termos de conexões. Vou citar o Broton mais uma vez, páginas 40 e 41. Cito: à primeira vista, a pintura parece apresentar uma imagem pia do mártir cristão pregando para um grupo de incrédulos. Contudo, essa versão conta apenas um lado da história. Embora São Marcos esteja vestido como um romano antigo, de acordo com sua vida em Alexandria no século I, os trajes da audiência são reconhecidamente do final do século XV, assim como as construções ao redor. Os Bellini se esforçavam para descrever a mistura de povos e culturas numa cena que evoca tanto a igreja ocidental quanto o bazar oriental. A pintura é uma engenhosa combinação de dois mundos, o contemporâneo e o clássico, ao mesmo tempo em que evoca o mundo de Alexandria e a vida de São Marcos no século I. Os artistas também desejaram retratar o relacionamento de Veneza com a Alexandria contemporânea do século XV. Contratados para pintar uma história do santo patrono de Veneza, eles habilmente retrataram São Marcos num cenário contemporâneo, passível de ser reconhecido por muitos venezianos ricos e influentes. Esse é um aspecto familiar da arte e da literatura renascentista. Vestir o mundo contemporâneo na roupagem do passado como um modo de compreender o presente. Fim de citação. Então, novamente, um trecho do Broton, que através de uma imagem importante, mas talvez menos conhecida do que a escultura de Davi, do que as obras de Leonardo da Vinci, essa pintura dos irmãos Bellini é resgatada por Jerry Broton para exatamente falar dessa relação
do mundo italiano com a antiguidade, com o clássico, com o antigo, mas que não é apenas um resgate sem problematizações, sem novas influências. Ele resgata a partir de todo o acúmulo recebido dos séculos anteriores e o resgata a partir de uma leitura que é do século XV, daquelas circunstâncias do período, que é um momento de profunda conexão entre o mundo europeu, cristão, e o mundo muçulmano, especialmente aqui o turco do período. Para finalizar, dando sequência lógica a essa abordagem, eu também destaco esse agradável livro do antropólogo Jack Goody, Renascimentos, um ou muitos. O título em forma de pergunta do antropólogo Goody nos ajuda já a enxergar o caminho do texto, né? O Gould, ele vai exatamente questionar essa ideia de renascimento como algo exclusivo da Europa, algo que teria surgido na Itália, lembrando de uma série de outras experiências, tanto na Europa como em outras civilizações, que também podem ser descritas como renascimento. Então, eu vou falar que toda cultura letrada tende, em algum momento, a olhar para o seu passado e reivindicar as suas referências. Então, ele vai ver um renascimento na Índia, um renascimento na China, um renascimento no Islã, o renascimento do século XII na Europa medieval. E, a partir disso, o antropólogo questiona essa raiz direta entre renascimento único e exclusivo italiano, ou renascimento italiano com modernidade, individualidade, inclusive com o surgimento do capitalismo. Gould nos leva agora a sair do cenário apenas do século XV e XVI, a recuar na Europa, a avançar para outros períodos, em outros espaços, a recuar e ampliar o nosso recorte espacial, lembrando que o Renascimento ele também pode ser multicultural. Não foi apenas a Itália renascentista do século XV que passou por um processo que poderíamos descrever como de renascimento ou de recuperação de valores e ideais antigos. Com esse comentário, eu fecho então essa parte historiográfica da aula e espero que tenha ficado um pouco claro. Eu vou, ao final, indicar as obras com a referência completa, as edições que eu tenho, as edições em português, que eu acho que elas podem ser úteis a todos. Então, vamos fechar esse bloco.